Gênesis 26, a partir do versículo 1, a palavra fala assim: sobreveio a fome na terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaque foi a Gerar, encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. E o Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela, e estarei com você, e o abençoarei. Porque a você e a sua descendência darei todas estas terras, e confirmarei, fala, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Multiplicarei a sua descendência como a estrela do céu, e a ela darei todas estas terras. Na sua descendência serão benditas, fala comigo, todas as nações da terra. Isaque semeou, versículo 12 agora. Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Fala, Isaque semeava semeava um e colhia 100, porque o Senhor o abençoava. Não é porque tinha como que, plantar um e dar 100. É porque Deus abençoava a vida de Isaque. Versículo 13. Ele enriqueceu, continuou prosperando e ficou riquíssimo. Tinha ovelhas, bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. E por isso fizeram o quê? Lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado, nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Abimeleque disse a Isaque: saia da nossa terra, porque você já é muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali, acampou no vale de Gerar, onde ficou morando. Isaque tornou a abrir os poços que já haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que o seu pai já lhes havia dado. E os servos de Isaque cavaram no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar entulharam e em conflito com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso Isaque chamou aquele poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse houve conflito, e por isso recebeu o nome de Sitna. Partiu dali Isaque, cavou ainda outro poço, e como por esse não houve conflito, deu o nome de Reobote. E ele disse: porque agora, vamos todos ler juntos? Porque agora o Senhor abriu espaço para nós, e vamos prosperar nesta terra. Dali Isaque foi para Berseba, e na mesma noite o Senhor lhe apareceu. Amém? Curva a sua cabeça. Fala: Senhor, eu quero prosperar, independente das ameaças, independente das contendas, das inimizades, independente, Senhor, da economia desse país, do poder humano que muitas vezes diz que eu não mereço, que não é meu, mas o Senhor tem promessas para nós, e em nós, Senhor, foram cumpridas as promessas de Abraão, através de Ti, Jesus Cristo. Por isso eu te peço agora, traz a Tua palavra, traz a revelação, o entendimento, e nós vamos sempre, Senhor, entender que tudo aquilo que o Senhor nos dá, é para nossa alegria, é para que seja completa, Senhor. Por isso repreendemos agora todo espírito contrário, para que o Senhor nos dê graça, sabedoria, como Isaque teve, e o Senhor o abençoou. Eu te peço, em nome de Jesus, que esta palavra venha ao coração dos teus filhos, e que possamos enxergar o escape que o Senhor tem
em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Aqui no último versículo 24, Deus fala para Abraão: eu sou o Deus de seu pai. Fala para Isaac, perdão. Eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então Isaac levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço. Amém? Quando Abraão foi chamado por Deus para sair da sua terra, da sua casa e da sua família, que era na Mesopotâmia, né? Lá em Ur dos Caldeus, Deus falou: sai daqui e vai para a terra que eu estou te mandando, e eu vou, a partir de você, Abraão, formar o meu povo, formar os meus filhos, que seriam o povo hebreu, o povo judeu, e que a gente sabe aonde iniciou a história do povo de Deus. E Abraão, ele sai de Ur dos Caldeus, e ele começa a peregrinar na terra, e ele vai passando por lugares, inclusive na terra dos filisteus, aonde Abraão abriu poços. Queridos, olha, eu já fui para alguns lugares, né, no Oriente Médio, já passei por alguns desertos. Eu fui também lá mais para a parte, né, da Arábia, né, a gente vê ali, né, homens que eram peregrinos, que eram nômades, que encontraram petróleo no meio da areia. E a gente sabe como o povo árabe, né, e muitos são prósperos, porque você achar água no deserto é riqueza, porque o que mais falta num deserto é água, e a água é vida, é sustento. E Deus abençoa, porque Abraão ele sai com o seu sobrinho Ló, com seus servos e com todo o seu gado. E ele começa a peregrinar no meio do deserto. E o Senhor dá para Abraão a estratégia, o lugar certo onde ele cavava e tinha água. E Deus abençoou e prosperou a vida de Abraão. A gente conhece a história. Abraão esperou 25 anos para ter Isaac, porque ele já era velho. A sua mulher Sara era estéril e não podia ter filhos, mas Deus honrou a promessa. E eles tiveram Isaac, o seu filho. E quando Abraão morre, Isaac está exatamente naquela região. E mais uma vez a terra passa pela fome. E o que era mais comum? As pessoas irem para um lugar, para uma região, aonde tinha sustento, onde tinha alimento, onde tinha água, né? Hoje a gente poderia falar assim: se qualquer pessoa quer ir para os Estados Unidos, vai para lá para realizar o sonho, né? O sonho americano. Quantas pessoas passam na fronteira, morrem, levam filhos, e eles sacrificam tudo, porque aonde eles estão, eles não têm mais condições de vida. Então a pessoa faz loucura para poder buscar o sustento, a vida, e sair daquela condição de miséria. E as pessoas nesse período da fome estavam peregrinando para o Egito, porque lá tinha alimento, lá tinha sustento, lá tinha como plantar e colher para eles se sustentarem. E a maioria das pessoas, né, aqueles nômades, estavam indo para essa região, para o Egito. E Deus fala com Isaac. Ele estava na terra de Gerar, que era a terra dos filisteus, e estava faltando comida, estava faltando alimento. Ele tinha a sua família, ele tinha os seus servos, ele tinha o seu gado, e ele precisava peregrinar para encontrar alimento. E Deus fala assim para Isaac: não saia de Gerar, não saia daqui, porque eu vou te abençoar nesse lugar. Eu vou cumprir a minha palavra que eu dei para o seu pai Abraão. Eu prometi para ele que a sua descendência seria poderosa na terra. Então, fique em Gerar. E Isaac fez o quê?
Isaac obedeceu. Queridos, olha como é importante, primeiro, a gente ouvir a voz de Deus. E em segundo lugar, obedecer o que Deus está falando. Porque tem gente que até ouve a voz de Deus, tem a sensibilidade de ouvir, só que às vezes Deus fala alguma coisa que não é o que você quer ouvir. Como é que a gente faz quando alguém fala alguma coisa que a gente não quer ouvir? A gente tapa os ouvidos e a gente finge que não é com a gente. Ah, não gostei. Deus está me pedindo uma coisa que não dá. Está todo mundo indo para o Egito, o que eu vou ficar nessa terra? Porque os filisteus eram inimigos do povo de Israel. Já havia ali uma contenda, uma inimizade, já havia uma certa, vamos dizer assim, encrenca ficar na terra dos filisteus. Mas eles estavam, no caso Isaac, estava debaixo de uma palavra. Olha como é importante a gente se apegar à palavra. Muita gente pode buscar um caminho, muita gente pode estar fazendo isso, mas se Deus não falou para eu fazer, então eu não vou fazer. Porque quando eu desobedeço, olha queridos, a desobediência, ela também é tratada na Bíblia como rebeldia. A rebeldia, ela é mais grave do que a desobediência. Só que começa a pessoa não obedecendo. E depois ela endurece tanto o coração que ela não se abre para fazer aquilo que Deus quer. Foi o que aconteceu com Saul, quando Samuel falou assim para ele: você acha que Deus se agrada de sacrifícios? É melhor obedecer do que sacrificar, porque rebeldia é feitiçaria. Querido, quem conhece o que é feitiçaria? Feitiço é invocar demônio. Então a rebeldia, ela tem origem em Satanás. A rebeldia tem origem em Lúcifer, que era um querubim de luz, que se rebelou contra Deus. E ele instiga as pessoas a primeiro falar: não concordo, não aceito, não é bem assim. Aí depois ela fala: não, quer saber? Não quero, não vou, e acabou, não concordo, não tem nada a ver. Aí daqui a pouquinho: não vou de jeito nenhum, ninguém vai fazer a minha cabeça. E aí ela já entra num estado de rebeldia. É como se fosse estágios, né? Da desobediência que leva a pessoa à rebeldia. Inclusive, a palavra fala que só os rebeldes habitam numa terra estéril, que não tem vida. Então, rebeldia é você andar na contramão da fé. Rebeldia é quando você não aceita a vontade de Deus para a sua vida. É claro que Deus te deu livre-arbítrio. Deus nos deu o poder de escolher. Só que a palavra fala: escolha a vida e não a morte. Escolha a bênção e não a maldição. Então, se Deus me dá uma direção, por mais que para mim seja absurdo, seja incoerente, seja difícil, improvável, eu obedeço. Porque a obediência, ela vai me abençoar. A obediência vai fazer com que aquilo que eu tenho proposto dê certo. Tem gente que é tão teimoso, quer fazer do seu jeito. Deus deixa, querido, deixa você quebrar a cabeça. Deixa você se estrumbicar, para você entender que isso não era bom para você. Agora a gente acha que a gente está fazendo alguma coisa para Deus, não é para a gente mesmo. Se Deus falou para Isaac: não vai para o Egito, fica na terra de Gerar, porque ali tinha o quê? Bênção para ele. Ele não estava enxergando. O seu pai, ele abriu esses poços, que inclusive Isaac deu o mesmo nome, porque aconteceu o mesmo com Abraão. Ele enfrentou também adversários, ele enfrentou uma oposição, mas Deus prosperou e cumpriu a promessa em Abraão. E aí Deus fala para Isaac:
eu prometi para o seu pai, e eu sou Deus que vai te honrar. Levante a sua mão e fala: eu sou descendência de Abraão através de Jesus Cristo. Fala: Jesus Cristo se fez maldito para que a bênção de Deus, a bênção de Abraão, fosse dada para mim através de Jesus Cristo. Então nós recebemos. A palavra não fala, Jesus falando: eu vim para os meus e os meus me rejeitaram, mas para todos aqueles que me receberam foram feitos filhos de Deus. Então nós fomos o que? Enxertados na videira. Nós somos o povo gentil, que não é o povo judeu, que foi recebido por Cristo, e a promessa que estava em Abraão continua em nós através de Jesus, porque nós recebemos uma filiação espiritual. Amém? Então essa promessa, ela continua na minha vida, continua na sua vida. Às vezes a gente acha que só está ali para aquele povo e para os descendentes. Não, a promessa continua se cumprir na nossa vida, queridos. Amém? E Isaac, e ele faz exatamente o que Deus fala. Com certeza, ele deve ter tido um momento e pensado: meu Deus do céu, como é que vai ser? É muito normal a gente, na nossa mente, passar pensamentos do tipo: como é que vai ser? O que Deus vai fazer? Como vai ser a minha vida? Talvez no Egito tivesse tantas coisas, tantas oportunidades, que Isaac poderia aproveitar essas oportunidades, e talvez ali gerar a chance de ser abençoado, de prosperar, era mínimo, mas ele confiou em Deus. E uma coisa que nós precisamos todos os dias, querido, nós precisamos trabalhar essa obediência no nosso interior. A gente precisa entender que obedecer sempre vai ser melhor do que a gente sacrificar. E muitos estão sacrificando a família, o ministério, estão sacrificando aquilo que são as promessas de Deus por teimosia. Ah, mas todo mundo, quem já ouviu a mãe falar para você: você não é todo mundo? Não é? A gente, quando era adolescente, mas todo mundo vai na festa, mas você não é todo mundo. E Deus está falando para você: você não é todo mundo. Você é meu filho amado, escolhido, gerado para viver as promessas de Deus. Para você é diferente, querido. Para nós é diferente. O caminho de Deus é o quê? Mais alto, não é? O pensamento de Deus é mais alto que o nosso. A gente está olhando a coisa micro, Deus está olhando a macro. E Deus já olhava todos os pocinhos lá de Abraão e falando: meu filho, vai ter água para você. E como eu disse, água era como petróleo, era dinheiro. E ele vai e ele abre aqui o primeiro poço. E aí o que acontece? A gente vê exatamente as dificuldades quando a gente começa a fazer exatamente o que Deus está nos pedindo. E às vezes não é só a obediência em si, mas continuar obedecendo a Deus é difícil, porque vem as forças contrárias, vem as vozes contrárias, vem as dificuldades para dizer para você: está vendo? Para! Por que você está fazendo desse jeito? Olha, o jeito que Deus está mandando você fazer é mais complicado, é mais difícil. Não foi assim lá no jardim? Quando a serpente chegou para a mulher e falou: olha, vem cá, Deus falou para você que não é para você comer do fruto. Ela não é nem para comer nem para tocar. Ela já até aumentou mais um pouquinho, né? Não posso nem comer e nem tocar. Ah, é certo que você não vai morrer. Porque Deus fez isso, porque se você comer como Deus, você vai ser conhecedora do bem e do mal. Aí acendeu aquela luzinha: olha, poxa vida, eu aqui poupando de não comer esse fruto,
E esse fruto, exatamente esse, é que vai me dar entendimento. Eu vou ser como Deus. Eu quero isso, esse negócio é bom. A palavra fala que a mulher olhou para o fruto, viu que era árvore boa, agradável, pegou do fruto, comeu e também deu para o seu marido. Então o diabo, ele vai começar a trabalhar vozes para dizer para você: não se mantém íntegro como você está. Não foi a mulher de Jó que falou para ele? Por que você continua nessa tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Por que você está aceitando viver da forma que Deus escolheu para você viver? Olha como é que está a sua vida. Está indo de mal a pior. E Satanás vai usando situações, pessoas, para nos convencer que fazer o que Deus está nos pedindo é pior. Vai demorar, não vou chegar a lugar nenhum. Isso aí não vai dar certo. Para a gente desistir logo e já fazer o que a gente estava com vontade desde lá do início de fazer. Eu fico pensando, eu acho que a mulher devia olhar aquela árvore e falar assim: poxa vida, né? Por que justo essa daqui eu não posso comer? Mas quando Satanás falou para ela que ela podia comer, pronto. Estava ali a oportunidade. Nós precisamos tomar cuidado, queridos. Porque é nesses pequenos detalhes que a gente vai se distanciando daquilo que é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para nós. É muito difícil você dizer não para o pecado, você dizer não para as coisas que agradam os teus olhos. É muito difícil você dizer não para as coisas que naturalmente você tem a propensão, que está mais fácil, que está ali. Eu posso facilitar, só que quem escreveu na Bíblia que evangelho é facilidade? Aonde está escrito na Bíblia que a gente vai ter uma vida tão perfeita que a gente não vai ter problema nenhum? Aonde está escrito na Bíblia que as pessoas que mais venceram na vida foram as que menos lutaram, que simplesmente elas nasceram com sorte e elas conseguiram tudo? Aonde que está escrito isso na Bíblia? Que nós não passaríamos por sofrimento, que nós iríamos ser rejeitados por causa do nome do Senhor, que nós não seríamos compreendidos, que os nossos maiores inimigos estariam na nossa casa, de que a gente ia caminhar e quando alguém me desse uma bofetada na cara, eu tinha que dar outra na cara dele? Não, eu tinha que dar outra para oferecer. Se alguém me mandasse andar 1 milha, eu andava 2. Que evangelho é esse que a gente acha e que a gente criou na nossa cabeça? Que quando não acontece do jeito que a gente pensou, a gente acha que está tudo errado. Não, está aqui escrito. Deus nos chamou e nos escolheu um dia. E eu e você falamos sim, foi Deus que nos escolheu. Mas a gente aceitou o chamado de Deus. E evangelho é viver, é passar pela dor, é passar pela traição, é passar por necessidade. Mas Deus falou que todas essas coisas nós o que? Venceríamos, que nós tivéssemos coragem, bom ânimo, porque Ele venceu e nós também vamos vencer. Mas Ele não falou que seria fácil. Então tira essa mentalidade de achar que a vida cristã é uma vida de mordomia. Não. Evangelho é serviço. Eu vim para servir, eu não vim para ser servido. Evangelho é isso. Eu quero ser o primeiro, eu quero. Então vai lá para o último da fila. É assim. Você quer ser lá um dia o primeiro, então vai para o último da fila. Estou aqui, Senhor. Eu quero estar por cima. Quero, quem não é? Quem não gosta de estar por cima, né?
Como fala aí da carne seca. Então vou ser o último. Eu vou ficar por baixo. Evangelho é isso. É renúncia. Evangelho é renúncia. Todos os dias, todas as horas. Como o Thales canta, e o pecado vem e me chama. Vem e me chama. E eu tenho que falar, não. Porque vai chegar uma hora que eu vou olhar para aquilo e vou falar, isso é a pior coisa da minha vida. Só que eu vou ter que passar por esse processo de resistência. Eu vou começar a acreditar que o que Deus tem para mim é muito melhor. Amém? Isaías 55:8. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os meus caminhos não são o caminho de vocês, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem primeiro que reguem a terra e fecundem e a faça brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, fala comigo, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, o que me dá prazer, e prosperará naquilo para que a designei. Fala, a palavra de Deus não vai voltar vazia. Se Deus falou fica, eu fico. Se Deus fala vai, eu vou. Se Deus fala espera, eu espero, e as minhas forças vão ser renovadas no Senhor, porque o melhor de Deus está por vir. Aleluia, amém, aleluia. Declare assim comigo: as promessas são maiores que as dificuldades. Mais forte: as promessas são maiores que as dificuldades. Põe a mão na tua cabeça e fala: as promessas são maiores que as minhas dificuldades. Amém? Então vale a pena obedecer? Vale. É bom obedecer, porque Deus vai te dar o melhor dessa terra. Se quiserdes e me ouvides, você vai comer o melhor dessa terra. Aleluia. Fala comigo: que os meus olhos não viram, os meus ouvidos não ouviram, e nem penetrou no meu coração, é o que Deus tem preparado para nós que o amamos. Amém? Você ama o Senhor? Você ama o Senhor? Jesus perguntou 3 vezes para Pedro: Pedro, você me ama? Vai lá e apacenta as minhas ovelhas. Vai lá e cumpre o seu chamado, porque esse era o chamado de Pedro. Você demonstra o seu amor a Deus quando você obedece, cumprindo o seu chamado aqui na terra. Amém? E nós vemos o quê? Que Isaac estava sob promessas. Levanta a sua mão e fala: mesmo às vezes eu não sabendo e nem conhecendo todas elas, eu estou debaixo de promessas. Amém? Tem promessas que a gente nem sabe que a gente tem direito, mas a gente fala: Senhor, eu quero tudo, não poupa nada. Quem quer todas as promessas de Deus na sua vida? Você não precisa pedir uma nem duas, todas, todas. Amém? Então Isaac estava sob promessas, e ele precisava, sabe o que? Confiar que o que Deus estava falando para ele era a verdade. Às vezes a gente tem alguns problemas em relação a isso. Sem ser essa quinta que foi o jejum anterior, quem quiser depois entra no canal do YouTube da igreja. Glória a Deus que a gente passou mais de 1000. Glória a Deus, vocês foram lá e se inscreveram e a gente está crescendo. Ajude a divulgar o canal. É Renascer Vila Isabel. Eu falei na quinta-feira, sem ser essa anterior, sobre paternidade. Quando a gente não tem a figura paterna, né? Às vezes está ali, presente, mas esse pai não é ausente, ou não foi um exemplo para você de cuidado, de afeto,
de proteção, enfim. A gente cresce com uma deficiência. A gente cresce com carências. A gente cresce achando que a gente não pertence a um lugar, a um espaço, né? Um lugar, um espaço. Ou a gente não pertence àquela família, a gente não pertence, a gente não tem direito a certas coisas. Porque quando falta na nossa formação a figura paterna, e que está ligado diretamente à figura do homem, né? Que hoje muitos lares são criados por mulheres que têm a dupla função. E por mais que às vezes as mães tentam ocupar esse espaço, vai faltar. Até dei um pouquinho do meu testemunho aqui, da falta dessa paternidade, o que causou na minha vida. E o que causa na vida das pessoas, quando a gente tem essa deficiência, a gente não tem essa figura do pai. Mesmo que ele seja presente e não dê para essa criança, ou esse adolescente, aquilo que ele precisa. E a gente cresce se sentindo incapaz. A gente cresce se sentindo com a falta de alguns valores. A gente desenvolve complexos. A gente desenvolve algumas coisas por falta de algo que é tão importante para a formação de uma criança, que é amor, cuidado e afeto. Todo ser humano precisa, na sua formação, na formação da sua personalidade, que é caráter mais temperamento, ele precisa disso para ser um ser humano, no mínimo, minimamente equilibrado. E quando a gente não tem essa relação com o nosso pai na carne, é muito provável que a gente tenha essa relação deficiente com Deus. Não quer dizer que todo mundo é assim. Mas algumas pessoas, pelo fato de não ter a figura do pai, não conseguem ter esse relacionamento com Deus enquanto pai. Você vê que Deus se apresenta como pai. A figura do homem, do pai. Por quê? Porque é aquilo que traz segurança. É aquilo que nos traz amor, que é o vínculo da perfeição. Aquilo que vai formar a nossa forma de ser, porque a gente tem um porto seguro. E quando a gente não tem esse porto, a gente se torna um adulto, adolescente, pré-adolescente e adulto com carências. Carências afetivas, e a gente acaba tendo uma dependência afetiva também. Então, a gente se apega demais, ou a gente tem medo de se apegar demais. Então, quando Deus fala, e na figura desse pai que quer cuidar de você, você tem dificuldade. Você não acredita que Deus vai cuidar de você. Você não vai acreditar que Deus vai te suprir. Você não vai acreditar que Deus, Ele pode sim te dar coisas que você pode pensar que você não merece. Porque não é por merecimento, é pela graça. E o Senhor vai te dar. Eu tive que aprender isso na minha vida. Eu amava Deus. Eu obedecia a Deus, sempre obedeci, graças a Deus. Eu nunca tive essa raiz de rebeldia. Mas algumas coisas para mim, eu não pensava que Deus poderia me dar. Porque eu tinha esse limite de afeto em relação à paternidade. Embora eu amasse muito meu pai e recebi da forma dele o amor que ele pôde me dar. Mas faltou isso na minha vida. E eu passei a transferir essa carência para a figura do meu marido, para a figura do homem que eu escolhi para ser o pai das minhas filhas e ser o meu marido. E Deus foi me ensinando que eu não precisava ter 24 horas a atenção, o amor, o afeto. Até porque o bispo tem uma característica de ser uma pessoa, ele é muito amoroso, isso não tenha dúvida. Mas ele é uma pessoa muito independente. Se eu fosse uma mulher carente, estava frita. A gente não ia nem ficar casado muito tempo. E Deus foi me ensinando a confiar e a depender de Deus, porque Deus um dia falou audivelmente comigo. E Ele disse para mim: Rosana, o seu marido nunca vai ser a figura do seu pai.
do que faltou, que o seu pai poderia ter te dado e não te deu. Eu sou o Deus que cobre multidões de pecado. O meu amor, ele te cura, e ele faz com que você entenda que o meu amor é suficiente. É muito bom ter um marido, o amor do marido é maravilhoso, mas só o amor de Deus pode cobrir aquilo que nos falta, querido, porque é um amor que a gente precisa, e de que faltou, e Deus vem e Ele preenche exatamente esse espaço de carência, esse vácuo que ficou na nossa vida, esse desequilíbrio na nossa formação, e que Deus vem e Ele nos preenche. E Deus me preencheu de uma maneira tão grande, que eu comecei a falar, agora eu tenho um papai do céu maravilhoso, e eu vou pedir tudo, e tudo que eu tenho, tudo que eu sou, todos os meus sonhos. Às vezes, pode ser que meu marido não possa, ou outra pessoa que poderia me dar e não teve condições. Eu tenho o Pai das luzes, de onde vem toda boa dádiva e todo dom perfeito. Quando eu confio nesse amor de Deus na minha vida, se Ele fala assim, dá um passo, eu dou, no escuro. Porque eu sei que Ele está cuidando de mim e não vai deixar que falte nada. Se Ele falar para eu esperar, eu vou esperar. E por mais que eu esteja ansiosa e querendo, eu vou saber que o tempo de Deus é o melhor para mim. Outro, se for esperar esse tempo, vai morrer. Amém, queridos? Nós precisamos compreender, José teve que esperar 13 anos para o sonho dele. Só que ele esperou em Deus porque ele confiava que Deus que tinha dado o sonho para ele, era o Deus que ia mudar a história da sua vida na hora certa. Caleb, ele teve que esperar 45 anos para poder viver a promessa de ter o Monte Hebron. E ele foi guerreando, ele foi conquistando. Mas quando Deus deu o Monte Hebron para ele, ele falou, eu me sinto tão forte, eu me sinto tão disposto. Ele já tinha 85 e ele tinha 40 anos quando Deus prometeu. E ele foi lá, e ele lutou contra os gigantes, e ele tinha força, como ele tinha aos 40 anos, sabe por quê? Porque quem espera no Senhor, renova as suas forças, porque a promessa de Deus é maior do que a tua luta, do que os anos que vão passando, e você fica, estou ficando velho, mas está passando o tempo, eu não vou conseguir isso, não vou conseguir aquilo. Não. O nosso espírito não tem idade, é o tempo de Deus, e Deus não vai chegar atrasado. A palavra dele não vai voltar para ele vazia, mas vai prosperar naquilo que ele designou. Vai acontecer na tua vida. Fica aí, porque Deus vai te dar graça e você vai ser abençoadíssimo, porque o Senhor prometeu. Aleluia. Amém? Em segundo lugar, a prosperidade vem com batalhas. Fala para alguém que está do seu lado, se você tem liberdade de falar, não tem jeito. Tudo que a gente recebeu de Deus e vai receber de Deus, vai ser com guerra. O reino é tomado por esforço, e quem se esforça se apodera dele. Fala assim, olha, eu vou conquistar com a força do Senhor na minha vida. Amém? João 16:33. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Sabe o que você precisa? Você precisa de ter coragem, bom ânimo, para fazer exatamente aquilo que Deus está pedindo para você. E eu tenho uma boa notícia para você. Aliás, uma excelente notícia para você. Deus enxergou que você tem condições para isso. Está muito fraco. Amém? Deus não deu uma tentação acima das nossas forças. Ele já nos deu o quê? O escape.
José tinha 13 anos para esperar o sonho acontecer. Caleb tinha condições de esperar 40. Ai, bispo, é muito tempo. Abraão pisou na bola um pouquinho, mas esperou os 25 anos. Sara tentou convencer ele, convenceu ele de dar um jeitinho. Até hoje tem briga por causa disso. Então, faça as escolhas certas. Porque o Senhor, Ele vai te prosperar. Mas essa prosperidade vai vir através do seu esforço, da sua guerra, da sua oração, do seu posicionamento em nome de Jesus. Os filisteus, eles tinham inveja. E eles foram entulhando os poços de Isaac. Isaac abriu um poço lá. Ele começava a se alimentar. A palavra fala que ele plantava 1 e colhia 100, porque tinha água, tinha prosperidade. E os filisteus começaram a ter inveja dele. E eles iam lá, aonde Isaac abriu o poço, aonde ele estava prosperando, e eles iam lá e entulhavam. Aí Deus falava assim: vai, continua. Ele ia lá e abria outro poço. Aí vinham os filisteus e entulhavam de novo o poço. Tudo para estragar. A nossa leve e momentânea tribulação vai produzir um peso de glória. Persevere, querido. Continue obedecendo. Continue andando debaixo daquilo que é a direção de Deus. Tem coisas que dão certo, são maravilhosas na sua vida, de repente entulham. Entulhe o seu sonho, entulha a promessa de Deus, e você começa a querer questionar. Não, continue. Se essa porta se fechou, Deus tem outra para você, maior, melhor. Você vai viver experiências com Deus. E Isaac andou, teve que cavar tudo de novo, mas tinha água, e eles começaram a se alimentar. Vieram lá, entulharam de novo. Quantos ciclos nós passamos na vida de altos e baixos? Quantos altos e baixos você já passou na sua vida? Mas o Senhor vai te manter firme, aleluia. A gente vai andando e chorando e plantando e semeando, mas nós vamos voltar colhendo o nosso fruto com alegria. Fique de pé, querido, em nome de Jesus. Em Marcos 15:10 fala: pois ele bem percebia que era por inveja que os principais sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Jesus foi para a cruz por que motivo? Por causa da inveja. Tem até uma música do Renascer Praise, né? Se a inveja te lançou no poço. Quantas vezes, como aconteceu com José, ele foi vendido como escravo por causa da inveja dos seus irmãos. Jesus foi crucificado por causa da inveja. Mas tudo isso passou na vida desses homens, inclusive na vida de Isaac. Porque todas essas armas demoníacas que vêm para querer te desanimar, para te abater, para fazer você desistir e até mesmo buscar um atalho, você vai permanecer firme e fiel. Levante a sua mão e fala: Deus tem para as nossas vidas a prosperidade do Reobote e de Berseba. Ele foi e abriu Sitna, quer dizer inimizade. Ele foi e abriu Ezeque, quer dizer contenda. Então às vezes, querido, você vai andar por caminhos que vão te levar para o lugar dos mananciais de águas que o Senhor tem para você. E mesmo que você tenha cavado, trabalhado e tenha sido entulhado, Deus tem o Reobote para você. Deus tem Berseba. A palavra fala que Isaac, ele foi andando. Essa foi a direção de Deus para a vida dele. E ele chegou no lugar de fartura, no lugar de prosperidade. E mesmo entulhando os poços, Isaac nunca deixou de ser próspero. Isaac nunca deixou de ter sustento e alimento, porque Deus trouxe a provisão para ele. Amém? Levante as suas mãos. Nós vamos terminar. E esse é o momento em que você vai colocar diante do Senhor os teus desafios. O Senhor hoje quer te dar a vitória para todas essas inimizades, essas crises, tudo aquilo que vem para tentar roubar aquilo que é
a bênção de Deus na sua vida. Deus tem promessas para você. E mesmo que as coisas estejam dando errado, ou porque um dia deram certo, não deram certo mais, não significa que não foi a vontade de Deus. Foi. Deus permitiu que você passasse por isso. Nós temos que aprender a lidar com as nossas decepções. A gente precisa aprender a lidar com os fracassos da vida, sabendo que isso não te define. O que te define é aquilo que Deus determinou como propósito na sua vida. Amém?